O tema que eu trouxe para a gente estudar nessa noite de hoje, fazer a reflexão, é o capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Então, aqui fazendo a leitura da primeira parte, que é retribuir o mal com o bem, vem trazendo para nós assim, nas palavras de Jesus: aprendestes o que foi dito, amareis o vosso próximo e odiarei os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que estais nos céus, e que faz que se levante o sol para os bons e para os maus, e que chovam sobre os justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procede assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é isso que fazeis mais do que os outros? Não fazem outros também os pagãos? São Mateus capítulo 5, versículo 43 e 47. E depois Mateus, no capítulo 5, versículo 20, ele fala: digo-vos que a vossa justiça não for mais abundante que as dos escribas e dos fariseus, não entrarei nos reinos dos céus. Se somente amardes os que vos amam, que mérito se vos reconhecerá, uma vez que as pessoas de má vida também amam os que vos amam? Se o bem somente o fizerdes aos que vos fazem, que mérito vos reconhecerá, dando o que mesmo faz a gente de má vida? Se só emprestardes àquele de quem possais esperar o mesmo valor, que mérito vos reconhecerá, quando as pessoas de má vida se entreajudam desta maneira para oferir as vantagens? Pelo que vos toca, amai os vossos inimigos, fazei bem a todos e auxiliai sem esperar coisa alguma. Então muito grande será a vossa recompensa. Sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é vosso Deus. Então aqui nós vemos nas passagens evangélicas as reflexões dos apóstolos sobre o que Jesus trouxe para a gente, os ensinamentos de Jesus através dos apóstolos. E aqui nós começamos a entender como posso amar o nosso inimigo, que contradição talvez, né? Os ensinamentos de Jesus. Por que amar o inimigo é tão importante? Porque Jesus coloca que a importância de nós amarmos os nossos inimigos. Aí a gente vê uma outra reflexão. Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar o inimigo é a sua aplicação mais sublime, porque esta virtude constitui uma das maiores vitórias conquistadas, que é sobre o orgulho e o egoísmo. Então a gente começa a entender a grande necessidade que nós temos de amar não somente aqueles que nos amam, mas a grande importância de nós amarmos os nossos inimigos. Porque nós amando, se a gente conseguir amar os nossos inimigos, nós vamos estar tirando de nós o orgulho, o egoísmo. E aqui à frente a gente começa a pensar: mas como assim? Como que eu vou amar o inimigo? Eu vou amar o inimigo igual eu amo o meu filho, igual um pai ama um filho, ou um irmão, ou um próprio amigo que nós temos? Como que é esse sentimento? Como é tão difícil, né? A gente entender esse ensinamento de Jesus, amar o inimigo. Como assim? Como que eu vou fazer? E aqui a espiritualidade nos traz que amar os inimigos não é ter a mesma ternura, não é ter a mesma confiança, não é ter a mesma amizade, a simpatia e a satisfação e a afeição que nós temos para um irmão nosso, para um parente nosso, para um amigo de verdade. Mas que amar o nosso inimigo, como Jesus nos traz, é um sentimento que vai ser, a primeiro momento, a gente vai amar o nosso inimigo de forma diferente. Porque o nosso inimigo, fluidicamente, ele vai ser envolvido por um fluido diferente do nosso. E aqui a espiritualidade nos traz também no Evangelho. Não se pode, enfim, ter a mesma satisfação ao encontrar o inimigo que se tem ao encontrar um amigo. Então, se nós encontrarmos um amigo, fluidicamente vai ser diferente do que encontrar um inimigo. Então, nós não vamos conseguir ter o mesmo amor que nós temos por um irmão nosso do que por um inimigo. Mas como que eu vou fazer, então, para perdoar esse inimigo, né? Então, nós começamos a entender que tem essa diferença fluídica.
Porque um amigo, quando nos vê, ele se torna feliz, a vibração dele se eleva, ele já emite uma energia boa para a gente. Mas e o nosso inimigo? Quando a gente passa perto dele, talvez ele ainda está com aquele rancor da gente, e vai emitir para nós aquela energia que a gente vai começar a nos sentir aquela energia. Mas aí o próprio Evangelho fala que amar o nosso inimigo é, primeiro, não ter o ódio. Então nós não podemos ter o ódio do nosso inimigo, daquela pessoa que nos fez o mal. Esse é o primeiro ponto que Jesus espera da gente. Depois, não ter rancor. Então nós começamos a tirar esses sentimentos da gente. Então primeiro tem que separar que amar o nosso inimigo não é a mesma coisa do que amar um amigo. Nós não podemos, talvez, a primeiro instante, nesse contato com o nosso inimigo, do perdão com ele, a gente não pode ter a confiança que nós temos com o amigo, porque dependendo do que ele já nos fez, ele poderá repetir a mesma falta. Mas a gente começa a ver que a gente não pode ter ódio, a gente não pode ter rancor no nosso coração, a gente não pode ter o desejo da vingança. Ele me fez o mal, então deixa a primeira vez, que a primeira oportunidade eu vou me vingar dele. Também a gente não pode desejar o bem e nem o mal, né? Desejar o bem e não desejar o mal para ele. Então a gente não pode desejar o mal. Alegrar-se com o bem que ele se atinge. Então, se o nosso inimigo começar a ter sucesso na vida, se ele começar a avançar, a gente não pode desejar o mal, porque na verdade ele não é um inimigo nosso. Na verdade, ele é uma pessoa que às vezes, como nós também, está no patamar evolutivo ainda inferior. Que nesse mundo que nós vivemos, nesse padrão de inferioridade que nós estamos, essa falta, essa falha que essa pessoa tem com a gente é a questão da inferioridade espiritual. E que nós temos que enxergar nos outros que todos nós somos imperfeitos, que o nosso irmão é imperfeito e nós também, que ele tem as dificuldades dele para avançar e nós também temos as nossas dificuldades. E a gente tem que, por último aqui, das qualidades que nós temos que desenvolver, é perdoar incondicionalmente, independente do que ele faça, independente do que ele fez, nós temos que perdoar. E aí, eu estudando esse texto aqui, eu lembrei de uma história de um amigo, quando a gente estava fazendo a leitura desse evangelho, a gente estava estudando em grupo, e um amigo se emocionou, e ele contou uma história, a história que aconteceu com ele, que o filho dele se tornou espírita através de um grupo espírita de juventude, e começou a frequentar o centro espírita, e aí os pais, vendo a mudança do filho, eles ficaram emocionados de ver como o filho estava mudado, né? Como estava fazendo bem aquele encontro de jovens no centro espírita, e destacou a curiosidade dos pais. E aí os pais começaram a frequentar o centro espírita também, que eles não tinham religião certa. Uma hora frequentavam uma religião, outra hora outra, e esse amigo veio nesse relato contando para mim. E aí eles começaram a frequentar a doutrina espírita, começaram a estudar a doutrina espírita, enganjaram-se em atividades da casa, os pais, e o filho foi crescendo, entrou na faculdade, e um belo de um dia chegou uma notícia triste para eles em casa, que o filho deles gostava de andar de bicicleta, e estava fazendo um percurso de bicicleta na estrada, e um carro veio em velocidade na estrada, entrou no acostamento e atingiu o filho deles, e o filho dele veio a falecer. E essa pessoa estava alcoolizada, a pessoa que estava dirigindo o carro estava alcoolizado. E nessa leitura desse texto aqui, ele falou que se ele não fosse espírita, se ele não tivesse ainda entrado na doutrina espírita, ele ia buscar fazer a vingança com a pessoa que fez isso com ele. Porque ele não tinha o conhecimento. Mas depois, com a doutrina espírita, ele sentiu muito, ele chorou muito, mas ele soube perdoar a pessoa que teve a irresponsabilidade no trânsito de pegar um carro e alcoolizado matou o filho dele. E ele falou que se ele não tivesse todo o conhecimento da doutrina que ele tinha naquela época, hoje ele não estaria junto com a gente lá. Ele falou que talvez ele estaria preso, queria buscar a vingança, né? Então a gente começa a ver a importância de nós começarmos a estudar a fundo o que Jesus falou, porque nós não sabemos, durante a nossa caminhada, quais são as provações que nós vamos enfrentar. E ele, com esse conhecimento, ele se emocionou, e eu também, todo mundo se emocionou no grupo, e a gente começa a entender, né, que o conhecimento que a gente vai adquirindo nos ajuda a enfrentar as dificuldades do dia a dia. Então essa foi uma parte que eu lembrei na hora que eu estava fazendo esse estudo. E seguindo à frente, né, enfim, pagar-lhes em tudo o mal com o bem, sem intenção de humilhar. Então nós temos que ele conseguiu perdoar essa pessoa que cometeu esse ato, a pessoa não quis fazer isso,
assim, de atingir o fim da estrada, mas assumiu a direção alcoolizado e acabou acontecendo isso. Mas ele soube perdoar a pessoa que fez, né? E depois, com o tempo, ele, nos trabalhos mediúnicos, ele recebeu uma psicografia do filho dele, falando que aquilo deveria mesmo acontecer, que a programação espiritual do filho dele era desencarnar jovem, e se não fosse na estrada daquela forma, seria de uma outra forma. Então, olha só, o conhecimento, né? Então, a gente também tem que lembrar, muitas vezes, das leis, né? De causa e efeito e das nossas dívidas do passado também, né? E aí também continua. Para nós, aí no caso, nós que somos cristãos ou nós que somos espíritas, para o crente é mais ampla, mais ainda para o espírita, a maneira de ver inteiramente diversa, porque ele dirige o seu olhar para o passado e para o futuro, entre os quais a vida presente é um momento apenas, não sabe pela destinação da terra. Nela deve encontrar homens maus e perversos, que a maldade a que está exposto fazem parte das provas em que deve sofrer. Então, nós que somos espíritas, nós que somos cristãos, temos que acreditar, como o seu Gilberto falou, como Jesus deu a demonstração da vida espiritual. E nós que somos espíritos sabemos que a vida continua, que aqui é só um momento, só uma passagem, e que tudo à frente a gente vai evoluindo, a gente vai começando a entender os motivos pelas faltas, pelos problemas que nós enfrentamos, né? Então, esse inimigo, talvez, será que a gente não tem que fazer como Mateus falou, vamos reconciliar com ele ainda quanto é tempo? Às vezes, muitas vezes a gente deixa para depois, e vai deixando para depois, e quando entra no mundo espiritual, nós vamos ver um tema à frente aqui, que são os inimigos quando estão desencarnados. Porque esse inimigo nosso que está aqui quando nós estamos encarnados, quando ele desencarna, ele vai continuar sendo o nosso inimigo. Então, por isso que Jesus ainda vem nos ensinar essa questão. Então, aí, Mateus, no versículo 25, fala: conserta-se sem demora com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao ministro e seja mandado para a cadeia. Em verdade te digo que não saias de lá enquanto não pagares o último centil. Então, Jesus falava isso. E Mateus, no versículo 25 a 26, ele nos relata, né? Os ensinamentos de Jesus. Então, será que a gente não tem que, às vezes, ir atrás dos nossos inimigos, refazer com eles, perdoar eles, fazer tudo isso que está falando, a gente desejar o bem para eles? E aí, então, a gente começa a entender que o bem e o mal é não ter ódio, não ter rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem segundas intenções o mal que nos fazem, não impedir de reconciliar. Se aquele irmão quiser vir reconciliar com a gente, nós temos que estar de braços abertos para receber, aceitar a reconciliação, né? E alegrar-se com o bem que eles recebam, socorrer-lhes quando tiverdes em necessidade. Olha que dificuldade, né? O inimigo nosso às vezes está passando por uma dificuldade, às vezes tem condição de ajudar. Talvez essa é uma forma de, ajudando ele, a gente consiga trazer ele para o nosso lado de novo e sermos amigos novamente. Então a gente começa a entender que, em primeiro lugar, por que devemos amar, inclusive os nossos inimigos? Aí vem os ensinamentos, porque eles nos servem para provar a nossa paciência, a nossa resignação, a capacidade de perdoar. Segundo, porque o nosso dever ajuda a se reerguer para a seda divina. Então, nós, no mundo de provas e expiações, os inimigos, as provações que nós enfrentamos, servem para desenvolver as nossas qualidades, a paciência, o perdão, porque nos patamares mais evolutivos, mais avançados, no mundo felizes, no mundo ditosos, não existe inimigos lá, todos são felizes. No mundo puro, que é o Jesus, né, que é o espírito mais iluminado, que nós tivemos contato, lá a bondade predomina. Não existe a maldade, não existe inimigo. No mundo espiritual superior não tem inimigo, todos são irmãos e uns ajudam os outros, eles ajudam nós que somos espíritos mais atrasados a evoluírem. Então, ou seja, para nós atingirmos esses patamares, nós temos que desenvolver o perdão. E aí a gente começa a ver o outro tópico do tema, que fala sobre os inimigos desencarnados, né? Então, o que acontece? Quando nós estamos encarnados, nós temos um inimigo. E aí aquele pensamento que as pessoas tinham antigamente, né? Vou me vingar, vou me livrar dessa pessoa, desse meu inimigo. Os materialistas que falam, né? Vou tirar esse problema do meu caminho. Esse problema, gente, não vai extinguir depois que morre. Porque o sangue, a morte, não extingue a inimizade. Porque no mundo espiritual, todos nós somos vindos do mundo,
Viemos do mundo espiritual. E quando nós desencarnarmos, voltaremos à nossa verdadeira pátria, que é o mundo espiritual. Então, os nossos inimigos desencarnados são o que nós falamos da doutrina espírita, os obsessores, os subjugadores, né? São os espíritos que perseguem, que nos prejudicam. Então, às vezes, a gente passa por dificuldades espirituais, porque nós, quando estávamos encarnados, em encarnações anteriores, nós não soubemos perdoar, né? Mas que nessa encarnação nós possamos perdoar a todos, sabendo a não levar dessa encarnação para outra mais inimigos, né? Que nós possamos refazer com os inimigos do passado. Então a gente já começa aqui. A morte de um inimigo não se livra da sua presença, livra-nos apenas de uma presença material, pois mesmo desencarnados, ele pode continuar a nos perseguir com seu ódio. Aí a gente pergunta, como que eu faço então? Né? Eu estou encarnado, né? E eu tenho um problema espiritual, e eu estou percebendo que é um problema de um inimigo de vidas passadas, né? Que às vezes era muito amigo nosso, mas que depois a gente acabou virando inimigo. A pergunta é, como se libertar das ações nocivas dos inimigos desencarnados? Aí a doutrina espírita sempre nos ensina, né? Através da reforma íntima, da luz do evangelho em casa, de nós fazermos o evangelho no lar, através da prática do perdão e da caridade, que é a sua mais ampla acepção. Então, através da caridade, do amor, do perdão e do evangelho em casa, da reforma íntima, a gente começa também a fazer dos inimigos desencarnados virar nossos amigos também. Porque às vezes eles estão ao nosso lado e com a nossa mudança espiritual eles também vão mudar, né? E aí depois no tema, Jesus ainda segue. Se alguém vos bater na face direita, apresenta-lhe também a outra. Olha só o que Jesus nos ensina. Aprendestes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, que não resistais ao mal que vos queiram fazer. Se alguém vos bater na face direita, lhes apresenteis também a outra. E se alguém quiser pleitar contra vós, para vós tomar a túnica, também lhe entrega o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminha 2000. Dai àquele que vos pedir, e não repilais aquele que vos queiram tomar emprestado. São Mateus, capítulo 10, versículo 38 a 42. Olha a profundidade também de Jesus, né? E Jesus, ele ensinou e fez em prática isso, né? No último momento, no último suspiro, ele ainda falou, Pai, perdoa que eles não sabem o que fazem, né? Na cruz, naquela situação humilhado, né? Por nós que somos ignorantes, o grande Espírito, o governador do nosso planeta, veio das mais altas esferas espirituais, além dele ensinar, trazer todos os ensinamentos, ele vivenciou todos. Todos os ensinamentos que ele ensinou para nós, ele vivenciou como exemplo, como nós devemos fazer. E nós, como nós fazemos, né? Nós vemos no nosso dia a dia aí fora, nos noticiários, que a gente ainda não conseguiu entender no íntimo os ensinamentos de Jesus. Mas o Evangelho, segundo o Espiritismo, que é o que nós devemos estudar na nossa casa, que temos que deixar do lado da nossa cabeceira de dormir e começarmos a ler, reler, terminou, volta a ler do começo até o final, é um livro para nos desenvolver a parte moral. Então, por isso que na Casa Espírita nós sempre abordamos o Evangelho, porque nós precisamos desenvolver a parte moral e a parte da inteligência. Nós somos como um pássaro, nós precisamos das duas asas para voar. Se nós tivermos só a parte da inteligência e não tivermos a moral, nós não vamos avançar nos patamares evolutivos mais altos. Então, compreendendo aqui esse ensinamento de Jesus, de bater se alguém vos bater na face direita, apresentar-lhe a outra, nós vemos na lei mosaica a questão do olho por olho, dente por dente. E Jesus fala que é para a gente combater, né, pagar o mal com o bem. Todo o mal que alguém nos fizer, nós temos que pagar com o bem. É isso que a espiritualidade nos ensina. Que nós devemos retribuir sempre a ofensa com uma coisa boa, né? A gente não deixar entrar na sintonia, na vibração das pessoas que estão doentes. Nós não podemos ficar doentes como o mundo aí fora está doente. Nós temos que entender que nós estamos mudando a nossa condição e que essas pessoas não podem tirar nós da nossa paz interior, da nossa vibração, né? Nossa vibração positiva. Então, Jesus nos ensinou com o seu próprio exemplo a mansidão, a generosidade, a tolerância, a paciência e o perdão.
são todos os ensinamentos que Jesus nos ensinou que nós devemos seguir, né? E aí o outro tópico que fala no Evangelho de Jesus é a questão da vingança, né? Que também fala, né? Eu tenho um inimigo, né? Eu vou me vingar dele, né? O que a gente pensa? O que a doutrina espírita, o que o Evangelho nos traz, né? Dessa coisa, da vingança. A vingança é em último resquício deixado pelos costumes bárbaros e se apaga entre os homens. Isso porque ela é o indício seguro o nível abstrato da humanidade, que ela se entrega bem como os espíritos ainda podem nos inspirar. Jules Olivier, Paris, 1862. Então a gente vê que a vingança, se nós estamos falando que nós temos que perdoar, amar os nossos irmãos, como que nós vamos planejar uma vingança, né? E no Evangelho fala depois as consequências que vão ter. Porque se a vida fosse uma só, como os materialistas pensam, eles ainda falam, vou me vingar daquela pessoa que me fez o mal. Mas a doutrina espírita revela, através da revelação do Consolador Prometido, do Livro dos Espíritos, de todos os exemplos que teve do mundo espiritual, e quantos livros que tem psicografados pelo Chico Xavier, todos os exemplos da espiritualidade, né, do mundo espiritual que existe, e nós ainda desafiamos Deus ainda, né? E a vingança é o que vai acarretar para nós. Se nós vingarmos daquele nosso irmão, com certeza nós vamos ter que reparar a vingança. Às vezes vai nascer na nossa família como filho, às vezes nós vamos ser o filho daquela pessoa que nós fizemos o mal, olha só a situação. E Jesus coloca isso na família para que nós consigamos amar, não é? O que Jesus quer da humanidade é que todos se amem. Nós todos, com o avançar com a nossa evolução, todos nós vamos ser irmãos, vamos estar andando de mãos dadas. E se nessa encarnação nós não conseguimos resolver com os nossos inimigos, no futuro nós vamos resolver, nós vamos nascer como irmãos, ou como filhos, ou unidos até fisicamente, como tem casos de bebês que nascem unidos, né? Então Jesus reprovou a vingança, aconselhando-nos a perdoar e a amar os nossos inimigos, fazer todos instintivamente. Qual a consequência da vingança para quem a pratica? É isso que eu estava comentando, nem a consequência. Eu não consigo ser bom, eu não consigo perdoar, ele me fez um mal, né? Me prejudicou, ou fez falir a minha empresa, ou a gente tem N casos aí, e aí eu vou me vingar. E aí qual que é a consequência que tem? Aquele que se vinga, além de aumentar os seus débitos para a justiça divina, deixa escapar a oportunidade de se regenerar através do perdão ao agressor, com quem terá inevitavelmente reconciliar um dia. Então, às vezes, nós, em vidas passadas, fizemos uma situação muito pior. Muito pior. E aí Deus coloca para a gente aquele irmão lá, que vai fazer uma coisa pequena com a gente. Nós já aumentamos, e aquele já torna-se um inimigo ao ponto de a gente querer fazer, de algumas pessoas querem fazer a vingança, né? E aí atrasa mais a situação, poderia avançar moralmente, avançar espiritualmente, a pessoa regride nessa oportunidade e depois entra no mundo espiritual numa situação pior, né, do que entrou. E aí a gente vê esse outro caso, que é trazido nesse capítulo, que é a questão do duelo, que hoje a gente quase não vê dizer, né, mas antigamente, assim, vamos dizer uns 200, 300 anos atrás, era normal o desafio, né? Uma pessoa desafiava o outro e aí, pelo orgulho, pelo egoísmo, um matava o outro, né? Eu sou melhor que esse. Mas a gente não vai longe, porque esse duelo não existe, mas é só tiver dois times de futebol grande competindo uma semifinal, uma final, e as duas torcidas se encontrarem, a gente começa a ver o duelo novamente, né? Então aí a gente começa a ver que o duelo, né, essa questão aí de essa total, né, ignorância do ser humano, né, é um assassínio e um costume absurdo, digno dos bárbaros, né? Com uma civilização mais adiantada e mais moralmente, o homem compreenderá que o duelo é tão ridículo quanto os combates que outrora se considerava como juiz de Deus. O que chama ponto de honra em matéria do duelo é o orgulho e a vaidade. Então as pessoas ainda, né, que a gente comentou aqui, antigamente pelo orgulho, pela vaidade, perdia-se a vida. Às vezes tinha uma oportunidade de aprendizado, né? Porque toda a nossa encarnação, nós viemos aqui para aprender, para desenvolver as nossas qualidades morais, né? Para a gente avançar, progredir.
E às vezes pelo duelo, pelas essas condições da barbárie, a pessoa perde a oportunidade de avançar, atrasa a reencarnação, né? E no mundo de hoje, a gente comentou do futebol, né? Que se encontrar duas torcidas já começa o duelo entre torcidas, né? E a gente vê também no trânsito, né? As pessoas às vezes disputando vaga na estrada, né? Às vezes aqueles congestionamentos grandes na estrada e uma pessoa avança com o carro colocando a vida de outras pessoas só para ficar um pouco à frente, né? Será que é essa questão do orgulho, da vaidade, né? Ou também da vontade de chegar mais rápido em casa, em 1 minuto talvez, né? O que é 1 minuto para a gente perder uma reencarnação, né? A gente vê também as pessoas que desafiam a outra na palavra, né? Que as grandes discussões, né? Que um fica discutindo com o outro, também é uma forma de duelo, mas que é mais suave do que antigamente, né? Que um chegava a tirar a vida do outro, né? E a gente vê esse último tópico aqui, desse ponto, que é as questões do ódio, né? A questão do ódio. Amai-vos, e Jesus continua falando, né? E esse espírito Fenelon, Borteax na França nos traz: amai-vos uns aos outros e serei felizes. Esforçai-vos, sobretudo, em amar aqueles que vos inspiram diferença, ódio e desprezo. Difícil, pois, é o sacrifício de amardes os que vos ofendem e perseguem, mas, precisamente, é isso que vos torna superiores a eles. Não esqueçais, meus filhos queridos, que o amor nos aproxima de Deus e o ódio nos afasta dele. Então, nós, na condição inferior que nós estamos, Deus vai nos colocar muitas pessoas para nos provar, para nos desafiar. E se nós queremos avançar espiritualmente, se a gente quiser voltar nas vidas futuras, em condições melhores, em lugares melhores, nas próximas reencarnações, se nós estamos aqui com a proposta de melhorar espiritualmente, nós temos sim que perdoar e passar por cima de tudo isso, né? De todas essas coisas que acontecem na nossa caminhada. Então o ódio também é uma condição inferior nossa. Então nós, ainda que somos muito imperfeitos, ainda temos esse sentimento dentro de nós. Então a gente começa a entender, né, na conclusão, né, que a gente começa a analisar aqui, a gente começa a entender que o orgulho, o egoísmo, é a grande chaga, é o que nos faz nos prender nessa situação de não conseguir perdoar os nossos irmãos, né? Quantas famílias, né? Quantos pais e mães que brigam com os próprios filhos, né? Que acontecem essas desavenças de família. E às vezes, pelo orgulho, a mãe ou a filha, uma não consegue pedir ou perdoar a outra, né? Ou um vizinho, ou no trabalho, né? Às vezes as pessoas, pelo orgulho também, tentam buscar por cargos maiores nas empresas e acaba esquecendo, né? Do respeito com os próximos, do respeito com o semelhante, e ali começa a criar as inimizades, né? Mas que nós possamos ser maiores do que isso, né? Que nós possamos entender o que Jesus falou, de amar os nossos inimigos, porque se nós conseguimos nos manter equilibrados, manter o amor, o perdão no nosso coração, a nossa vibração vai sempre estar acima. Nós sempre vamos estar pensando mais alto e vibrando mais alto. E quando nós começamos a aumentar a nossa vibração, começamos a mudar a nossa sintonia vibratória, nós começamos a avançar, a evoluir. Os nossos anjos da guarda começam a ter o acesso mais fácil conosco. E aí nós começamos a nos preocupar com as coisas boas que existem, com as boas leituras que existem, né? Quantos livros do Chico Xavier tem? Mais de 412 livros para nós estudarmos, né? Quantos livros bons que tem através do nosso irmão Divaldo Franco, ou de todos os livros que a doutrina espírita tem para nos oferecer. Então, se nós começarmos a mudar a nossa vibração, começarmos a não ter mágoa de ninguém, deixando aqueles problemas que aconteceu e sempre mandando energias boas, sempre mandando orações. Se nós temos algumas pessoas que não gostam da gente, coloca estas pessoas no caderno para nós começarmos a orar por elas, põe elas nas nossas orações. E que nós possamos orar também pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos, que esses são os mais fáceis. Jesus fala que a recompensa maior nossa é amar os nossos irmãos, o nosso próximo, como a nós mesmos. Mas amar os nossos inimigos, esta é o que nós vamos ganhar mais recompensa. Se alguém vem e nos ofende, se alguém vem e nos agride, e nós consigamos amá-los, aqueles irmãos, a recompensa no mundo espiritual vai ser muito maior
do que a gente conseguir amar aquele irmão que já nos ama. Então, olha só o que Jesus nos propõe, né? Que nós seremos mais recompensados. Nós vamos ganhar mais se nós amarmos aqueles que nos ofendem. E aí, por último, eu trouxe essa mensagem aqui do livro 39 de Chico Xavier, 39º, que é o Pai Nosso, da página 41, essa leitura, essa reflexão que Emmanuel fez sobre esta parte aqui de Paulo de Tarso aos Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Então, olha com Jesus como as coisas se tornam diferentes. Quando nós conseguimos entender Jesus e colocamos Jesus na frente dos nossos problemas, a gente começa a fazer como Emmanuel escreveu aqui. Com Jesus ergue-se o homem, da treva à luz, da inércia ao serviço, da ignorância à sabedoria, do instinto à razão, da força ao direito, do egoísmo à fraternidade, da tirania à compaixão, da violência ao entendimento, do ódio ao amor, da posse mentirosa à procura dos bens imperecíveis, da conquista sanguinolenta à renúncia edificante, da exortação à justiça, da dureza à piedade, da palavra vazia ao verbo criador, da monstruosidade à beleza, do vício à virtude, do desequilíbrio à harmonia, da aflição ao contentamento, do pântano ao monte, do lodo à glória. Homem, meu irmão, regozijemos em tua luta redentora. Que pícaros da angelitude poderemos alcançar, se nós consagrarmos realmente o divino amigo que desceu e se humilhou por nós. Então, eu queria deixar essa mensagem para vocês e que nós possamos realmente sair daqui nessa noite de hoje e que nós amanhã, no dia de amanhã, nós possamos perdoar os nossos inimigos. Nós nos esforcemos para avançar, como Emmanuel nos disse, né? Aonde nós conseguiremos chegar se nós fizermos isso, os patamares evolutivos que nós vamos avançar. Uma boa noite a todos aí, fiquem com Deus.